E aí, mais um vídeo, galera, mais um vídeo aula. Saudade de vocês. Dia 13 de agosto, já estamos caminhando aí, né, para metade do mês de agosto, daqui a pouco é setembro. Então, pega teu livro aí. Serginho, sei que você está sem livro. Aqueles que estão sem livro aí, ó, faz as anotações no caderno de forma organizada, porque na volta, no presencial, isso aí vai estar vendo no ponto, tá, pessoal? Tanto você que faz no livro, seu livro aí em dia direitinho, ou no caderno, organizado certinho. Tá bom? Belezinha? Tranquilão? Rosana Monteiro? Olha só. História, correção do capítulo 7. Coloca aí, ó. Capítulo 7, as grandes navegações e o sistema mercantilista. Correção do capítulo 7, página 148. Vamos lá, vamos no pique, porque é um pouquinho grande, tá, pessoal? Viu, tem dia que é pequeno, né? Mas hoje ficou bastante exercício aí, a gente vai corrigir ele todo, tá? Então, página 148, vamos achar aí, ó, 148. Exercício da página 148 é o que a gente ficou aí para fazer. 148, ó, 148, vamos que vamos. 148, deixa eu só anotar aqui para eu não, viu, tem que organizar, ó, pra gente não se perder, para eu não me perder aqui, né? Vamos lá. Eu gosto aí de suco de limão. Já foi isso aqui tudo, ó. Suco de limão. Só que esse aqui é sem açúcar. Eu gosto de sem açúcar. Bem gelado. Show de bola. Então vamos lá na 148. 148. Ele fala assim, ó. Número 1, tá? Então tá todo mundo aí? Pedro tá aí, mas quem? Isabelle, Ana Júlia, Serginho, mais quem aí, pessoal? Vai entrando aí na sala e vai dando aí o ok aí, gente. Tá? Vocês continuam estudiosos. Daniel, como é que é? O tio aqui tá ficando velho, tá com a memória fraca, né? Tô nem enxergando direito, tem hora que eu tô de óculos, hein? Que doideira. Vamos lá, vamos que vamos. Ó, quando eu vou lembrando aí os nomes dos meus queridos alunos, vou dando um ok aqui, tá? Mandando um abraço para vocês aí. Número 1. Vários historiadores acreditam que a globalização teria se iniciado com o processo das grandes navegações. Analise essa afirmativa. Então, aqui, ó, para muitos historiadores, o processo de globalização não é conceito recente. Tá? Por que não é? Porque a globalização começa, né, com as grandes navegações, né, do final do século XV e início do século XVI. Tá bom? Belezinha? Tranquilão? 2. Qual foi o principal motivo que levou as nações europeias a se lançarem ao mar? Então, o principal objetivo foi o monopólio do comércio do Oriente. O comércio das especiarias, muito apreciado pelos europeus, é, foi entravado pelas cidades italianas, Gênova e Veneza. Sendo assim, buscou-se estabelecer novas rotas comerciais marítimas. Você viu que deu um complemento aí nesse número 2, né? Tá? Então, toda vez você pode complementar se você quiser aí a sua resposta, tá? 3. O que foi a escola de Sagres? Então, a escola de Sagres foi uma suposta é, estrutura educativa que visa ensinar e preparar navegadores com ensinamentos sobre técnicas de navegação e sobre como usar aparelhos de auxílio às navegações. Só um minuto aí, pessoal. Daqui a pouco. Só um minuto aqui rapidinho. Só um minutinho. Tá, por favor. Ai, não. Só um minutinho, por favor, meu Deus.
Então, vamos lá, página 149, vamos que vamos, 149. Ele fala assim, ó, entre os vários fatores das expansões marítimas, a aliança entre a burguesia e os reis foi decisiva. Qual foi a importância dessa aliança? Então, a importância da aliança entre a burguesia e os reis foi a possibilidade de garantir o processo das grandes navegações. Número 5. Cite os principais fatores que dificultavam a expansão marítima. Então, as lendas e os mitos de monstros no Oceano Atlântico, criados pela Igreja Católica, que era contrária às grandes navegações, foi uma, né, das dificuldades. Tem outras que você pode colocar aí, tá? Página 154. Vamos que vamos. 154. Vamos lá na 154. Ele fala assim, ó. Leia a seguir. Canto 1. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca de antes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. Este trecho de Os Lusíadas retrata as incertezas que permeavam o imaginário dos navegadores diante do desafio de cruzar oceanos e mares. Reflita e comente o papel da Igreja Católica nesse processo. Então, olha só. De início, a Igreja Católica não aceitava o processo das grandes navegações. Por que, professor, que ela não aceitava? Temendo a possibilidade de perder o controle político na Europa. 155. Portugal foi a primeira nação europeia a lançar-se ao mar devido a fatores específicos. Cite-o, explique-os. Então, Portugal reuniu as condições mais adequadas ao processo de expansão marítima. Então, quais são eles, professor? A Escola de Sagres, né? Uma escola ali de formação de marinheiros, tinha conhecimento da bússola, conhecimento da pólvora, né? Já tinha conhecimento da confecção de embarcações, né? Já tinha as cartas náuticas, tinha uma paz interna dentro de Portugal, financiamento do Estado, tudo isso propiciou, né, Portugal a ser um dos primeiros a se lançarem ao mar. 3. Muitos historiadores consideram que a chegada ao Brasil simbolizou o sucesso das práticas expansionistas marítimas portuguesas. Pesquise e analise essa informação. Uma resposta aí de cunho pessoal. Eu vou deixar aqui o caminho para vocês pegar aí o caminho e poder fazer com mais tranquilidade. Então botei aí, ó. A número 3, a historiografia oficial considera casual a chegada dos portugueses em terras brasileiras, mas há controvérsias. Aí, se você pesquisar, você vai ver que tem outras visões, que não foi, né? Tem uns historiadores que defendem que não foi casual, né? E usa uma série de exemplos aí. Vou deixar por sua conta aí, tá bom? 4. Em relação a Portugal, a Espanha demorou quase 100 anos para iniciar seu processo expansionista marítimo. Qual foi o motivo disso? Né? Então, segundo o exemplo português, a Espanha lançou-se ao mar tardiamente, cerca de 100 anos de diferença em relação a Portugal. Ao complemento, ó, essa situação teve relação direta com a disputa e os conflitos com os mouros e a demora no processo de unificação do território espanhol. Página 156. Número 5. Quais foram os principais fatores que levaram os espanhóis a iniciar sua parte nas grandes navegações? Então, dentre os principais fatores, destacam-se a formação do Estado Nacional Espanhol, que unificou o território, centralizando as ações políticas
e econômicas. 6, da página 156. Explica o processo de chegada dos espanhóis à América no ano de 1492. Olha lá, ó. Em busca também de novas rotas para as Índias, os espanhóis financiaram o navegador genovês Cristóvão Colombo, que ele vai chegar ali, ó, nas ilhas atual São Salvador, nas Bahamas, tá? Então chegou na América Central ali. Página 158, vamos ver se é isso aí. Página 158. Número 1. Havia muitos interesses das classes sociais europeias para para que se consolidassem as grandes navegações. Quais eram esses interesses? Né? Então, os interesses econômicos eram fatores principais, né? Eram os fatores principais, pois ao achar metal precioso e descobrir novas rotas comerciais, as nações estariam livres dos pesados impostos cobrados pelos muçulmanos e pelas cidades italianas de Gênova e Veneza. Número 2. O termo especiarias designava, nos séculos 14 e 15, condimentos usados pelos indianos. Até hoje, esses produtos são reconhecidos e muito apreciados por quem gosta de variedades de temperos. Cite os principais produtos procurados nas Índias. Então, os principais produtos procurados por portugueses e espanhóis na Índia foram pimenta do reino, noz moscada, cravo da Índia, canela, anis estrelado e mostarda. Número 3. As principais consequências do processo de expansão marítima. Cite as principais consequências do processo de expansão marítima. Então ele fala aí, ó. 2, né? Ampliação das relações políticas e econômicas, o que deu início à globalização. Botei a principal, mas tem outras, tá? Você pode colocar aí. Página 161. A transição do feudalismo para o comércio marítimo fez surgir um novo modelo econômico, o mercantilismo. Defina-o. Então, o mercantilismo é um modelo econômico baseado num conjunto de ideias e práticas econômicas, cuja base era a acumulação de metais, balança comercial favorável, protecionismo econômico e intervenção do Estado monárquico na economia. Deu um complemento aí, tá, pessoal? 162. Número 3 da página 162. Os reis espanhóis e portugueses viam no metalismo uma forma de consolidar seu poder. Comente essa afirmativa. Né? Então foi um produto importante. Então, ó, o acúmulo. Perdão, gente, número 3, tá? Olha lá, ó. O acúmulo de metais. O acúmulo de metais, né? O metalismo era a base do mercantilismo. Aí ele complementa, ó. Quanto mais acúmulo de metais preciosos, como ouro e prata, mais a nação era rica. Esses recursos eram empregados por reis para financiar novas expedições e investir em inovações tecnológicas que melhoraram sua produção. 4. Os portugueses lançaram-se ao mar e oceano na busca de rotas comerciais que levassem às Índias. Chegaram a novas terras e não acharam os metais preciosos que tanto almejavam, pelo menos a princípio. Mas a viagem não foi em vão. Descobriram uma árvore que rendeu bons lucros aos portugueses. Reflita e comente sobre a importância do pau-brasil na época. Então, o pau-brasil foi um produto importantíssimo, né, para os portugueses. Tanto que batizaram nossas terras de Brasil em homenagem a esta árvore. 165. 165. 165. 165. Número 1.
embora as primeiras movimentações do mercantilismo tenha sido fruto das políticas portuguesas e espanhola, a Inglaterra, a Holanda e a França avançaram e consolidaram as novas práticas de relações comerciais, criando inclusive as primeiras empresas privadas que se tem notícia na história da humanidade. Pensando nisso, quais as contribuições da Inglaterra para o mercantilismo? Então, os ingleses contribuíram decisivamente para a consolidação do mercantilismo, mesmo tendo lançado as grandes navegações de forma bem tardia, devido à Guerra das Duas Rosas. Número 2. Oliver Cromwell foi responsável por duas medidas. Comente. Letra A. O primeiro ato de navegação. Então, aí, ó, o ato elaborado em 1651 por Oliver Cromwell consistia na obrigação de todos os produtos serem transportados em navios ingleses. B. O segundo ato de navegação. Então, o ato elaborado em 1660 obrigava os navios ingleses usados pelas monarquias a terem um capitão de nacionalidade inglesa e 70% da tripulação de mesma nacionalidade. 3. Como vimos, cada nação desenvolveu suas próprias características mercantilistas, visando seu desenvolvimento econômico e sua consolidação política. Como se constitui o mercantilismo francês? Então, a base do mercantilismo francês foi o colbertismo, que pregava o protecionismo econômico, visando fortalecer a economia e consolidar a indústria manufatureira interna. Número 4, página 166. Então, olha só, comente as seguintes bases do mercantilismo holandês. Então, letra A Companhia Holandesa das Índias Orientais. Foi uma instituição criada para funcionar como se fosse uma empresa. B. O Banco de Amsterdã. Instituição responsável pela circulação de moeda nas relações comerciais através de empréstimos a juros altos. Letra C. Colonialismo. Olha lá, ó. Controle político e econômico sobre colônia, explorando seus bens naturais para comercializar com outras nações europeias. Vamos para o vestibulando da página 167 a 173. Então vamos aí, ó. Número 1. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram sem casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Então, um poema de Fernando Pessoa, né? Então ele fala assim, ó, o poema de Fernando Pessoa se refere à conquista dos mares pelos portugueses, o início da era moderna. Se os resultados finais mais conhecidos dessas grandes navegações foram a abertura de novas rotas comerciais em direção à Índia, a conquista de novas terras e o espalhamento da cultura europeia, alguns dos elementos desse contexto histórico, cuja articulação auxilia na compreensão das origens dessa expansão marítima, são, número 1, letra A, o avanço das técnicas de navegação, a busca do mítico paraíso terrestre e a percepção do universo segundo uma ordem racional. Número 2. Ao longo dos séculos XV e XVI, desenvolveram-se na Europa as grandes navegações que lançaram algumas nações à descoberta de novas terras e continentes.
A expansão ultramarina acarretou ou a, né? Número 2, letra D, ó, superação dos entraves medievais com o desenvolvimento da economia mercantil. Número 3, acerca da expansão marítima comercial implementada pelo reino português, podemos afirmar que, número 3, letra A, ó, a conquista de Ceuta marcou o início da expansão ao possibilitar a acumulação de riquezas para a manutenção do empreendimento. Número 4. Assinale a alternativa correta acerca da expansão marítima europeia. Então, número 4, a correta aí é a letra D. Ó. As chamadas grandes navegações europeias inserem-se no processo de superação dos entraves medievais ao desenvolvimento da economia mercantil e ao fortalecimento da classe burguesa. 5, estou na página 68, tá, gente? 5. A política mercantilista assumiu diversas modalidades, variando nos países europeus do século XV ao XVIII. Sobre as práticas mercantilistas, podemos afirmar que, número 5 aí, ó, letra D de Delta, ele diz que na França a concessão de monopólios estatais e o incentivo das manufaturas aceleraram o desenvolvimento comercial e industrial. 6, página 169, hein? O metalismo, a doutrina da balança comercial favorável, o industrialismo, o protecionismo e o colonialismo constituem as características básicas do mercantilismo. 6, letra E. 7. Assinale a alternativa que não, agora ó, que não se relaciona com o movimento de expansão marítimo português. Aí o erro na 7 está na letra C, ó. A unificação italiana foi um dos pré-requisitos para a expansão marítima. 7, letra C. 8. A política econômica capitalista comercial, denominada de mercantilismo, ficou conhecida pelo estímulo, número 8, letra A, ó, a exportação em detrimento das importações. Isso é que a gente chama de protecionismo fodegário. Sob forte intervenção estatal na economia e exclusividade de comércio entre metrópole e colônia. Isso aí é chamado de pacto colonial. 9. Em 1942 ocorreu um fato da maior importância histórica. Alguns historiadores consideram um descobrimento, outros o encontro de dois mundos, referindo-nos à chegada dos europeus à América. Marque a incorreta. A 9, o que está errado aí na 9? A 9 está errado a letra D, ó, porque ó, diz que Portugal fez-se pioneiro na expansão marítima e transformou-se numa potência superior à Espanha, tornando-se independente das monarquias francesas e inglesas. Isso aí que é o errado, né? Número 10. Vamos ver aqui. Considera a seguinte afirmativa. As corretas. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos analisar aqui. Primeira, segunda e terceira. Olha só. Considera. As corretas aqui é 1, 2 e 3, né? Então, letra, número 10, letra E. Porque ó, a 1, a 2 e a 3 estão corretas. 11. Entende-se por mercantilismo o conjunto de ideias e práticas econômicas dominantes na Europa entre os séculos XV e XVII. Seu período de dominação corresponde à fase de transição do feudalismo para o capitalismo e ficou marcado pela intervenção estatal na economia, caracterizado, então o número 11 aí, ó, a letra C de Charles, né, pelo monopólio metropolitano sobre as colônias da América. Isso é chamado de pacto colonial, tá? O qual passou a estimular as disputas entre as grandes empresas comerciais de propriedade da burguesia. 12. O historiador francês Fernand Braudel, referindo-se ao mercantilismo, afirma que este reagrupa comodamente uma série de atos e de atitudes, de projetos, de ideias, de experiência que marcam entre os séculos XV e o século XVIII. A primeira afirmação do Estado moderno em relação aos
problemas concretos que ele tinha que enfrentar. Assinale é a alternativa que expressa corretamente uma característica do mercantilismo. Então a letra D de delta, né? Aí, ó, intervenção do Estado que se efetivou sob forma de protecionismo e de regulamentação da atividade econômica. 13. No processo de expansão mercantil europeu dos séculos XV e XVI, Portugal teve importante papel, chegando a exercer durante algum tempo a supremacia comercial na Europa. Todavia, em meio da aparente prosperidade, a nação empobrecia. Podiam os empreendimentos da coroa ser de vantagens para alguns particulares. Ao analisarmos o processo de expansão mercantil de Portugal, concluímos que, dá uma olhadinha aí na letra B de Bravo, né? Aí, ó, a expansão do império acarretava crescentes despesas para o Estado, queda na produtividade agrícola, diminuição da mão de obra, falta de investimentos industriais, afetando a economia nacional. 14. Dispostos a participar do lucrativo comércio de especiarias realizado pelos portos do Levante Mediterrâneo e controlado pelos venezianos, os portugueses buscaram um caminho alternativo. Em 1498, Vasco da Gama conseguiu chegar às Índias. Aqui, ó, circunnavegando a África, costeando ali todo o continente africano, né? 14, letra E de Eletra. Eco. 15. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Trecho de Fernando Pessoa para Fernando Pessoa fala da expansão marítima portuguesa. Para entendê-lo, devemos saber que 15, tá, gente? Letra C de Charles, ó. O abismo refere-se à crença, então generalizada, de que a Terra era plana e que, num determinado ponto, acabaria fazendo caírem os nativos. Olha lá naquela época tinha gente que acreditava que a Terra era plana também. Tá vendo, pessoal? Lá em 1492 também tinham pessoas que acreditavam que a Terra era plana. Tá vendo? 16. Então, olha só, a 15 é C de Charles, tá, gente? 16. A partir do século XV, com a viagem em torno da África, a exploração do litoral do continente permitiu que os portugueses estabelecessem feitorias e intensificassem suas atividades mercantis. A respeito das atividades comerciais que se desenvolviam no continente africano a partir do século XV, assinale a afirmativa correta. Então, a 16 aí, ó. A correta aí é B de Bravo, né? Olha lá. As rotas saarianas haviam sido intensificadas com a expansão islâmica e articularam-se ao processo de expansão comercial que envolveu também as rotas asiáticas de especiarias. 17. A expansão marítima e comercial portuguesa. Se, como concluo que acontecerá, persistir esta viagem de Lisboa para Calicut, que já se iniciou, deverão faltar as especiarias, às galéis venezianas e aos seus mercadores. Essa afirmativa evidencia que Veneza estava, aí ó, também letra B de Bravo, ó, acompanhando atentamente as navegações portuguesas ao Oriente, as quais iriam trazer prejuízo a seu comércio. 18. Os europeus ocidentais, com exceção de alguns comerciantes, empreendedores italianos e judeus, conheciam apenas vaga e fragmentariamente as grandes civilizações asiáticas e norte-africanas. Esta, por sua vez, sabiam pouco ou nada da Europa, que existia no norte dos Pirineus e da África do Sul, do Sudão, e desconheciam tudo acerca da América. Foram os pioneiros portugueses e os conquistadores castelhanos
da orla ocidental da cristandade que uniram para o melhor e para o pior os ramos diversificadores da grande família humana. Acerca da expansão marítima e de suas consequências, podemos afirmar que, então, letra E aí, ó, de eco, ela diz que estimulou e consolidou a emergência do capitalismo mercantil no velho continente e foi responsável pela ampliação dos horizontes físicos e mentais do homem europeu. E para finalizar aí, na página 173, exercício de número 19, ele fala assim, sobre a conquista espanhola da América nos séculos XV e XVI, assinale a alternativa correta. Então a correta da 19 é a letra B de Bravo. O ano de 1942 foi crucial, não só pela chegada de Colombo à América, como também pela conclusão da unidade da monarquia espanhola, levada adiante pelos reis católicos com a conquista de com a conquista de Granada, último reduto muçulmano da península. E aí, na próxima aula, então já começa a ler aí, né, o capítulo 8, que fala sobre a colonização portuguesa, né, que vai falar do Brasil especificamente. Tá bom? Espero ter ajudado. Sei que dão uma correria aí, né, porque o capítulo foi longo, mas qualquer dúvida você pode me acionar. Você pode me acionar nos comentários ou pelo grupo do WhatsApp, ou se inscreve lá no meu canal e me acha aí a qualquer hora. Tá bom? Forte abraço, fique com Deus e até o próximo encontro. Tchau, tchau.